o Senhor virá. E isso é a alegria do povo de Deus, saber que nesta terra teremos aflições, mas como diz a palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 22, diz: aonde não haverá mais pranto, nem clamor, nem lágrimas. Amém? Porque o Senhor fará nova todas as coisas. Amém? E eu creio que os nossos olhos irão contemplar a nossa cidade santa, aquela que está preparada para nós. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 32. Aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, esta palavra da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabereis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabereis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará desta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a palavra não te há de passar. Amém? Neste momento oramos mais uma vez ao Senhor. Oro juntamente com toda a igreja. Santo Deus e eterno Pai, é neste momento, Senhor Deus da glória, aqui foi lida a sua palavra, meu Pai amado. Senhor, e nesta oração eu bem sei que a tua serva já orou pela minha vida, meu Pai amado. Deus, mas neste momento, mais uma vez eu oro como teu filho, como alguém que depende do Senhor, e peço ao Espírito Santo do Senhor que possa revelar esta palavra de forma bem entendida para a tua igreja, meu Pai amado, que o Espírito Santo capacite o teu povo e a tua igreja para ouvir esta palavra, meu Pai amado. Santo Deus de glória, eu te peço neste momento, meu Pai amado, que eu venha diminuir, Pai, neste altar, mas que o teu santo nome, o santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, e o teu nome, Jesus, venha a ser reconhecido em nosso meio. Que possa haver, meu Pai, glória neste lugar. Que possa haver, meu Pai, transformação por intermédio da tua palavra. Que esta palavra venha despertar do nosso coração, em preparar cada vez mais, meu Pai amado, para encontrar com o Senhor, meu Pai amado dos céus, para nós preparar a nossa vida espiritual, meu Pai amado. Espírito Santo, amigo e consolador, que nesta palavra, meu Pai amado, possa sair vidas daqui transformadas, vidas, meu Pai, libertas, vidas cheias, meu Pai, e com convicção, meu Pai amado, que o Senhor fez nesta noite, meu Pai, um mover no seu coração, um mover na sua alma, a ponto que busque dia e noite, meu Pai amado, para preparar a sua vida para encontrar com o Senhor. E a igreja diz amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento, aplaudindo aquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Amados irmãos, como falou a dirigente do culto, a nossa irmã, desde o princípio, que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria em nosso meio. Sabemos que hoje, amados irmãos, estamos no culto de oração, onde a palavra é sempre direcionada com a oração, mas muitas das vezes temos que obedecer a quem? À voz do Pai, à voz do Espírito Santo do Senhor. Esta palavra, ainda há pouco, há 2 semanas mais ou menos, eu ministrei a palavra pela misericórdia de Deus, e quando eu ministrava a palavra, falava sobre arrependimento, e o arrependimento gera santidade, e quando nós atingimos a santidade do nosso Senhor e Salvador, gera salvação. Mas aqui nesta palavra você vai pensar, e eu hoje orando ao Senhor, para o Senhor
dar uma palavra e o Senhor confirmava no meu coração. Só para a igreja entender um pouco, hoje eu vou falar bem pausadamente, amém? Só para a igreja entender um pouco, aproximadamente entre 1 ano e meio, o Senhor mudou toda a minha forma de ministrar a palavra, amém? Toda a minha forma de ministrar a palavra, de estar santo a Deus, mudou no meu coração. Sabe por quê? Porque nós vimos agora nos últimos dias daquilo que está acontecendo na Terra, daquilo que nós estamos vivendo no século XXI, podemos ver muitas coisas se cumprir da palavra de Deus. Mas antes que essas coisas acontecessem, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, Deus tem enviado sonhos e visões. O Senhor tem mostrado aquilo que iria acontecer nesses últimos dias que nós estamos passando. Isto que nós está acontecendo, amados irmãos, o Senhor já tinha mostrado para mim em visão. E nesta palavra, em Mateus capítulo 24, aqui a partir do versículo 3, do versículo 1, perdão, podemos entender que os discípulos perguntam a Jesus Cristo qual seria os sinais que iria mostrar da vinda do nosso Jesus, nosso Cristo e Salvador. E aí ele fala, e na sua palavra ele fala que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas, e isso possivelmente enganariam a muitos. Olhando para esta palavra e olhando para os nossos dias atuais, podemos entender que isto já se tem levantado em nosso meio, nos nossos dias. Muitos se têm levantado para enganar o povo de Deus, para enganar os servos de Deus. Mas aqui no versículo, no versículo 7, no Mateus 24, no versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que se levantará nação contra nação. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Aí nós podemos entender, olhando para esta palavra, quando nos fala sobre guerras, sobre terremotos em vários lugares, nós podemos entender que tem acontecido nesses últimos dias vários terremotos em várias zonas do mundo, em várias partes do mundo, e podemos ver que crianças, mulheres têm aparecido, têm morrido. Então podemos ver que têm havido grandes tragédias. Também, se você ler o texto todo, você vai entender que também vai falar sobre pestes. Em 2019 podemos entender, olhando para a palavra do Senhor, que entrou Covid-19, essa peste que invadiu quase todo o mundo, e quantas pessoas perderam a sua vida com essa doença, com esse vírus de Covid-19. Então, quando nós olhamos para esta palavra, para estes sinais, não há como nós duvidar que a vinda do nosso Senhor e Salvador está próxima. Quando nós olhamos para este texto e vimos que fala sobre fome, se você neste momento tem acompanhado as redes sociais, se você acompanha as zonas ali da África, do continente africano, você vai ver crianças a morrer de fome, você vai ver pessoas a morrer de fome, você vai ver crianças e pessoas fazendo apenas barro, comendo barro. E então, aqui nesta palavra que Jesus anuncia ao seu povo, à sua igreja, ela já fala sobre estes sinais, e todos esses sinais durante o mundo está acontecendo no mundo. E quando fala sobre guerra, nós agora nesses dias vimos que Israel foi atacado, e se os irmãos puderam acompanhar as redes sociais, a televisão, vocês podem ver crianças que não tinham culpa de nada, crianças que perderam a sua vida, jovens que não tinham culpa de nada, que tinham uma vida toda pela frente, mas pela maldade do homem, pelo ódio do homem, pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que não fizeram mal a ninguém, foram atacados, foram mortos em Israel.
muitas famílias que estavam na sua casa, muitas famílias que estavam com as suas famílias, naquele momento, foram atacados e foram mortos. Muitos foram levados como reféns. E muitos nesses dias têm passado sabendo se talvez não saiam dali vivos. E vocês viram a forma como Israel atacou. E quando Israel atacou, não atacou só pontos que estão de guerra, pontos de onde se encontram os militares, não. Atacou crianças também. Atacou famílias que não tinham culpa de nada. Aonde eu quero que você entenda, da frente dos nossos olhos, quando nós olhamos para esse capítulo, para esse versículo de Mateus capítulo 24, se você ler bem, eu aconselho em casa que você leia em Mateus capítulo 24 até ao livro de Mateus capítulo 25 também, você vai entender tudo aquilo que está acontecendo no mundo. É o momento em que a igreja deve estar preparado. É o momento em que nós devemos estar vigiando. Não é momento mais para brincar. Não é momento para não dizer assim, mas eu amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2, eu preparo a minha vida, eu aceito a Cristo e sou salvo. Mas é momento de nós reunirmos em família, reunirmos com a igreja, com os irmãos, e clamamos a Deus pela misericórdia. Tempos muito maus virão, segundo a palavra do Senhor. A igreja do Senhor que ia ser perseguida, nós, segundo a palavra do Senhor, iremos ser perseguidos, e por amor de Cristo nos vão entregar para sermos atormentados e mortos. Se nós olharmos ao redor do mundo, nós vimos muitas igrejas, no continente africano também, nós vimos que muitos dos nossos irmãos são perseguidos e são mortos nas igrejas. Há um tempo eu vi um vídeo numa igreja onde estavam homens, mulheres e crianças. Amados irmãos, imagens tão fortes. Foi tudo morto. Não olharam, não tiveram piedade se eram crianças, se eram mulheres. As pessoas estavam mortas a tiro. Agora digam uma coisa: todos esses sinais que a igreja está vendo, não é um tempo onde nós devemos preocupar com a nossa salvação. É um tempo onde nós devemos acordar, e é tempo de nós pregarmos esse Evangelho, o Cristo Salvador, a salvação para o nosso vizinho, para os nossos irmãos, para a nossa família, para a nossa parentela, do nosso trabalho. É tempo de nós anunciarmos. É nos dias de hoje, segundo o que está havendo nos dias, e segundo essas escrituras, amados irmãos, era para nós estarmos aqui todos, glorificando a Deus, aproveitando o momento. Talvez enquanto eu prego esta palavra, enquanto eu ministro esta palavra, talvez você esteja ligado no outro sítio, talvez não esteja dando um impacto tão forte, talvez não esteja tocando no seu coração a ponto que você entenda a gravidade que nós encontramos. Mas eu quero dizer para si, o momento desta palavra é o momento em que o mundo espiritual luta contra a sua mente, luta contra o seu coração, para que esta palavra não entre no seu coração, para que esta palavra não deixe no seu coração, para que eu e você continue da mesma forma, para que nós continuemos dormindo e não olhem para as escrituras
Talvez você olhe e diga assim: ai, mas talvez o culto que acaba agora. Talvez você esteja contando os segundos, o momento para encerrar este culto e sair da igreja para fora. Olha só para cá. Enquanto eu estou neste lugar ministrando, segundo essas escrituras que nós acabamos de ler, todos estes sinais que dizem Mateus capítulo 24, todos esses sinais da vinda do nosso Cristo, tudo aquilo que Ele nos deixou para que nós não fosse apanhado desprevenido, para que a igreja não fosse, para que eu e você não fosse apanhados desprevenidos. Lá em Mateus capítulo 25, onde fala sobre as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas elas sabiam e ouviram o noivo. Mas tem um porém. Todas elas levavam suas lâmpadas acesas, mas havia uma diferença. É que 5 continham azeite nos seus potes, nos seus cantos, mas 5 não tinham. Sabe o que é que está falando nesta palavra? Muita da igreja, muito povo missionário conhece esta palavra. Muitos irmãos, muito povo aí fora, talvez conhecem mais do que eu, talvez falem melhor do que eu, talvez tenham mais estudo do que eu profundo desta palavra, mas não têm azeite. O azeite significa, sabe o quê? Você estar em contínua oração, em contínua ligação com Deus. Vigiar, pois, em oração, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Em contínua oração, vigiando, clamando a Deus, porque quando nós estamos esperando a vinda do Messias, a vinda do noivo, nós estamos todos os dias vigiando. Não se canse de buscar, não se canse de orar, não canse de pregar sobre a vida de Jesus, porque muitos que anunciaram, muitos que criam nesta palavra, acharam porventura que não se estava cumprindo ou ainda ia demorar muito. São estes que vão ser apanhados desprevenidos. São estes que não têm azeite. Enquanto eu falo aqui, amados irmãos, sabe por que é que eu falei essa palavra? Porque o Senhor me deu uma visão em Semana Santa. E essa visão, se você ler em Mateus capítulo 24 até o 25, você vai ver toda esta visão que eu tive na palavra. Então, esta visão que eu tenho, que o Senhor falou para que eu contasse à igreja, e eu já tenho contado algumas vezes, ela se encontra como base bíblica. E essa base bíblica é nesses 2 livros. Você vai encontrar toda essa base bíblica, e também é no livro de Joel, capítulo 22, e no versículo 20, a partir do versículo 28, você vai encontrar toda essa base bíblica da visão e do sonho que o Senhor deu. Quando fala sobre guerras, aqui, o Senhor missionário Sandra mostrou-me sobre guerras, e o Senhor mostrou-me, e nessas guerras, aquilo que iria acontecer. O Senhor mostrou-me nessas guerras aquilo que você e eu estamos vendo que está acontecendo na Ucrânia, que está acontecendo
acontecendo em Israel. E nesta palavra que nós acabamos de ler, podemos entender que tudo isto, esses sinais estão acontecendo. Mas nessa visão que o Senhor me deu, ainda há coisas que irão acontecer que ainda não foi mostrado. Há coisas que estão acontecendo do meio da política mundial que ainda não está sendo mostrado nas redes sociais e na mídia. Mas o Senhor me mostrou. Antes de Israel ser atacado, aproximadamente um ano, o Senhor mostrou-me Israel sendo atacado. E quando eu olhei para tudo aquilo, o Senhor me mostrou mais algo. O Senhor mostrou-me uma das armas que Israel vai usar em breve contra um país que Israel vai se sentir ameaçado. E Israel vai usar a arma mais potente que está escondida. E aí se cumpre a palavra, todas as nações se vão voltar contra Israel, porque vão achar que Israel fez uma injustiça com essa nação. E todas essas nações se vão levantar contra Israel. E aí se cumpre a palavra do Senhor, como diz lá no livro de Apocalipse. E nesta visão, missionária Sandra, o Senhor também mostrou-me algo que chamou muita atenção. O Senhor mostrou-me, e nesta visão, como seriam as pessoas. Eu hoje talvez eu não venha pregar, talvez seja um conselho, talvez seja uma mensagem para a igreja profética. Então, amados irmãos, eu hoje quero trazer uma coisa bem simples, mas algo tão real. E nessa visão que o Senhor mostrou, o Senhor me colocou, missionária Sandra, em um casamento, em uma festa. E nessa festa, muitos que tinham conhecimento da palavra, muitos que eram servos, mas estavam numa festa pagana, estavam numa festa mundana. E quando estavam naquela festa da visão missionária, muito povo se alegrava, o povo estava alegre, o povo dançava, o povo sorria, e eu me encontrava no meio daquele lugar. E quando eu olhei para a minha mão, estava uma garrafa de bebida alcoólica. Enquanto eu estava com aquela garrafa de bebida alcoólica, os céus, era um dia que havia calor, um dia bonito, o sol desapareceu naquele lugar e se voltou tudo em trevas, missionários. E algo desceu do meu lado direito e falou bem assim: assim será da minha vida, assim será quando eu irei buscar meu povo. Muitos do meu povo estarão em festas, estarão vivendo aquilo que o mundo oferece, estarão dormindo da fé. Assim será. E eu era apanhado desprevenido com uma bebida alcoólica na minha mão. E aquela voz, aquele anjo que chegou, falou comigo e disse: assim será. E eu olhei para a minha mão e eu tinha uma garrafa de bebida alcoólica. Eu tinha sido apanhado desprevenido. E eu gritei assim: Deus, porque eu não bebi aquela bebida, eu não tinha aquela bebida. E de repente aquela bebida desapareceu. Foi algo profético que Deus quis mostrar para mim. Filho, assim estão muitos do meu povo. O meu povo vai ser assim apanhado desprevenido. Aqueles que estão ouvindo, mas não estão crendo, assim serão apanhados nessas festas. E existem festas no mundo que são para servir a outros deuses. E o povo de Deus não pode estar incluindo, não pode estar participando destes sítios, destas festas. Sabe o que é que aconteceu, missionária Sandra? Muitos sentiram. Ali não foi preciso alguém dizer que era a vinda do Messias.
a vida do Salvador para buscar a sua igreja. Toda a gente já sabia, missionário. Toda a gente já sabia. Quando os céus se voltou em treva, o povo gritava desesperado. O povo corria para um lado e para o outro. Nem sabia para onde corriam. O povo gritava, chorava, porque o povo sabia que tinha sido apanhado desprevenido. O povo gritava, clamando, missionária: porque é que eu vim neste lugar? Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de compaixão. Mas já não havia mais solução. Não havia mais solução. Porque as suas oportunidades foi dada. Os profetas anunciaram. Os pequenos de Deus anunciaram. E se eles caíram, se eles adormeceram, foi porque não vigiaram. E quando aquilo passava, missionário, Deus disse assim: olha para os céus. E eu olhei para os céus. E quando eu olhei para os céus, o Senhor mostrou-me toda a tecnologia escondida que o homem tinha criado para enganar nos últimos dias. O homem ia ter o poder para fazer aparecer coisas do céu, missionário. Diz: filho, o homem vai ter essa tecnologia. Olha para o céu. Estás vendo esses sinais? O homem tem essa tecnologia e vai fazer aparecer aqui, aparecer ali, e muitos serão enganados. E quando eu olhei aqui, missionária, estava sobrevoando. Eu não estava, os meus pés não estavam na terra, eu estava na primeira dimensão. E o Senhor disse assim: filho, olha mais. E aí foi mostrado as armas que o homem esconde, que quer usar uns contra os outros. E Deus falava: estás vendo como a maldade do homem, estás vendo as armas que eles criam para se matar em si próprio, para destruir crianças, para matar. Está vendo o quanto a mente deles está pecaminosa? Assim será a minha vida. Mas Deus ainda mostrou mais, missionária. Sabe o que é que Deus fez? Ele me colocou em um sítio bem plano na terra. E nesse sítio bem plano, missionária, eu não conseguia ver casas ou carros, apenas só via terra. Mas nessa terra havia uma grande multidão. E essa multidão, missionária, enquanto eles passeavam, enquanto estava tudo bem, sabe o que é que começou a acontecer? Começou chovendo sangue. A terra, quando o povo olhava para os seus corpos, quando o povo olhava para as suas vestes, não era água que estava caindo, chovendo, era sangue. O povo estava todo molhado de sangue. O povo gritava em pânico, porque aquilo não era normal. Os mares, quando olhavam para os mares, não havia mais água, mas sim havia sangue. Enquanto eu via aquilo, missionária, eu via os demônios sobre a terra atormentando a humanidade, atormentando aquele povo, e nós poderíamos ver muitas das nossas famílias, muitas caras conhecidas, missionárias, muitas caras que a gente lida no dia a dia, estava passando nesse tormento. Enquanto subia aquele sangue, os demônios atormentavam. Enquanto eu estava vendo aquilo, ainda aquilo não tinha acabado, o Senhor falou para mim: olha para cima. Sabe o que é que estava caindo sobre a terra? Estrelas. E as estrelas vinham em fogo. E quando batia na terra, batia nas pessoas como bolas de fogo. E aquilo queimava as pessoas vivas. A terra estava sendo destruída com fogo. E o povo gritava, fugia, mas não havia onde esconder. Não havia onde esconder. Se você visse o pranto, o clamor das pessoas, o desespero delas, missionária, e ali clamava a Deus: Deus, tenha misericórdia de nós. Ainda aquilo não estava acabando, missionária. Fui levado para outro lugar. E no outro lugar, sabe onde é que eu fui levado?
Estava um dia da praia lindo. As pessoas nadavam na praia. As crianças brincavam missionária. As crianças corriam. As pessoas estavam ali tão felizes na praia. E eu estava dentro da água. E quando eu estava dentro da água, sorrindo, os céus se escureceram. E quando eu olhei para o céu, eram mísseis, estava vindo sobre a terra. E quando eu olhei aquele míssil vindo sobre a praia, sabe o que é que falou? É nuclear. A terra ia ser atingida por bombas nucleares. O homem ia usar as bombas. As pessoas estavam descansadas. E quando davam por conta, muitas pessoas morriam naquele lugar. Sabe o que é que Deus falava? Aquele míssil, aquela bomba nuclear ia cair sobre o mar. E muita daquela água ia ficar toda poluída. E quando eu estava naquele lugar, ainda não tinha acabado, o Senhor me levou para outro sítio. Sabe o que é que eu vi? Eu vi a nação, uma nação tão linda. Eu vi a nação do Brasil ser tomada por uma nação muito poderosa. No sonho, na visão, eu não vi. Deus não me falou qual era a nação que ia tomar o Brasil, mas esta nação não só tomava o Brasil, mas também como tomava toda a Europa. E essa nação era tão forte que ela toma o Brasil e as pessoas eram atormentadas por esse exército que invadia o Brasil. Os cristãos tinham que negar a Cristo, missionário. Eu via aquelas florestas, eu nunca fui ao Brasil, eu via aquelas florestas, os irmãos das igrejas, o povo da igreja, se escondendo nos montes daquelas florestas, mas aquele exército, aqueles homens com sede, com raiva, capturavam, atormentavam. E eles tomaram o Brasil. E quando ainda bem não acabava aquilo, havia esta nação de Portugal, havia a nação missionária de Portugal sendo toda tomada também por uma nação. E essa nação, também os homens, o exército desta nação, a igreja, eu vi a igreja missionária, eu vi a igreja de Lolé, eu vi os irmãos que nós estamos aqui, fugindo pelos céus, pelos montes, e muitos eram pegos, muitos eram mortos, no momento, a sangue frio, era algo de muito tormento. E depois missionário fui levado a outro lugar. E quando fui levado a outro lugar, o Senhor novamente me colocou em frente ao mar. E quando me colocou em frente ao mar, eu vi o mar, missionário. O mar estava numa dimensão tão grande, tão grande, tão grande, que eu temia. Eu disse, meu Deus, nunca vi nem em filmes, nem em nenhum lado, um mar tão bravo. O mar estava tão bravo, que eu não encontro palavras nem para falar aos irmãos. E eu via, missionário, todo o mar, tomar toda a terra, partir tudo. Eu via cidades sendo engolidas pelas ondas do mar. Eu via crianças sendo arrastadas. Eu via pessoas clamando, sendo arrastadas. E quando eu estava naquele lugar, o Senhor me transporta para outro lugar. E eu via um exército com muito ódio, procurando o povo para matar, para destruir. E eu via, não havia mais dia, mas sim trevas, tudo era noite. E eu via, missionária, os homens se escondiam, se deitavam na terra, mas a própria terra parecia como se fosse viva, um animal. A própria terra fazia
mandava os homens para cima, para que os soldados vissem e matassem os homens. Não havia onde correr, não havia onde esconder. O homem escondia, o homem tentava um abrigo, tentava um local onde esconder, e não havia mais aonde esconder. E o Senhor, depois de mostrar tudo aquilo, eu via muitas pessoas de igreja, muitos irmãos sendo atormentados, e através do sofrimento, através de todo o sofrimento que estavam passando, através de serem tanto espancados, muitos negavam a Cristo missionário. E quando o povo negava, aqueles que negavam a Cristo eram soltos. Eles desapareciam, mas não se lembravam. Mas eu via muitas pessoas não negando a Cristo, sendo colados, e no momento que estavam ali prontos e a espada estava sobre o seu pescoço, eu via eles orando, missionário, entregando o seu espírito, a sua alma a Jesus Cristo. Ei, se você ler no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, você vai entender que nos últimos dias o Senhor daria sonhos e visões aos seus servos e às suas servas, e eles profetizariam. E então todos esses sinais são bíblicos. Tudo isto é bíblico. E quando eu era colocado novamente na terra missionária, o Senhor veio novamente até mim. E quando Ele veio com ira. Ele novamente falou comigo e falou com muita ira. Ele falou bem assim: não espero mais. Eu venho buscar a minha igreja agora. Mas quando Deus falou tudo aquilo, veio o sentimento do meu coração missionário, que havia muita gente da igreja que não estava preparado. E Ele falou com muita autoridade, uma autoridade que eu jamais vi, uma autoridade que não é humana. E Ele falou: o tempo é hoje, eu vou buscar a minha igreja. Mas quando Ele falou, veio um sentimento do meu coração, de uma grande preocupação missionária, e eu chorei, e eu me prostrei naquele momento, coloquei minha cara no chão e clamei assim: Deus, se fosse eu, Senhor, eu não o faria. Sabe por que é que eu falei com o Senhor? Deus, se fosse eu, não o faria, porque vinha no meu coração um sentimento que a igreja não estava preparada. E quando eu clamei em prantos, em clamor, o Senhor falou bem assim: missionária, eu vi como o olhar dele parasse. Naquele momento os olhos dele ficaram fixos em mim. Eu não vi que ele estava perto, mas é um sentimento que só Deus sabe como é, missionária. Eu vi como ele parou e me olhou. E quando ele me olhou, ele falou bem assim com muita autoridade: então vai e anuncia à minha igreja que nesses dias eu estou voltando. Sabe, quando eu ouvi aquela voz com autoridade missionária, quando eu vi ele falando assim: vai e anuncia à minha igreja que nesses dias eu estou voltando, eu vi confirmando no meu coração. Então eu estou dando uma oportunidade para que haja arrependimento, para que haja pessoas que se convertam de verdade, meu Deus.
tempo de preparar as nossas vidas. O Senhor está dando oportunidade. O Senhor está dando oportunidade missionária a todos aqueles que conhecem a palavra, que ouvem, mas ainda não creem que estamos nos últimos dias. Sabe uma coisa, missionária? Quando eu ministro esta palavra sobre a salvação aqui e conta aquilo que o Senhor irá fazer nesses dias, a vinda de Cristo, eu lembro da história de Noé, como diz aqui no versículo 37. Assim seria naqueles dias. Noé falou, Noé anunciou, mas o povo não quis crer. O povo não deu por conta. Noé entra na arca com a sua família, veio o dilúvio, leva tudo, e eles perderam a sua oportunidade. E depois continuam falando no versículo 28: assim será nesses dias da vinda do Filho do Homem. Assim será como aos dias de Noé. Assim será que o povo de Deus iria anunciar, mas nem todos irão crer. Eu quero falar para si. Eu vejo como Deus estivesse dando oportunidade ao povo, mas muitas das vezes o povo muitas das vezes procura o que ensinar. O povo quer muitas das vezes ouvir uma profecia, que Deus vai dar uma casa, que Deus vai abençoar a empresa, que Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer o outro, mas o povo não analisa que todas essas coisas irão ficar. Não junteis tesouro na terra, aonde o ladrão mina e rouba, e a ferrugem tudo consome. Mas juntais tesouro do céu, aonde a ferrugem não mina e o ladrão não rouba. Então não vale a pena muitas das vezes andar à procura. Mas eu vou ali, que ali é profeta. Mas eu vou ali. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, prepare-se a sua vida para encontrar com Ele. É tempo de preparação, é tempo de buscar o óleo, é tempo de buscar o azeite, é tempo de explorar a vinda do Senhor. Ainda há pouco, antes de eu viesse para cá, missionários, como os irmãos sabem, alguns irmãos aqui conhecem onde eu moro, a minha casa não está muito boa, é uma casa bem já velha, que tinha falta de alguns reparos, e o telhado está bem fraquinho, está bem velho o telhado. E eu chamei a minha esposa para vir ao culto, e os meus filhos, e ela falou bem assim: olha, é melhor eu ficar aqui em casa. Eu disse: por quê? Porque se chover e o vento vier e soprar e levar o telhado, aí eu pego umas mantas, uns cobertores e meto lá no outro sítio para não se molhar. E eu disse assim: mulher, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, se abrires o teu coração, entrarei e serei contigo. Sabe o que é que, naquele momento quando eu falei aquilo, até eu próprio me assustei. Eu sei que os meus filhos precisavam ter a roupa para dormir, se lá na minha casa em casa. Eu sei que nós devemos ter, dar o melhor para as nossas esposas, mas eu sinto uma necessidade de toda a família estar junta neste momento, nesses últimos dias. Se a roupa se molhar, se o telhado voar, deixa levar, mas eu sei, se Jesus voltar agora, eu subo para a glória. Eu disse para ela, missionária, e para os meus filhos que são bem pequenos, eu disse para eles, antes de sair de casa,
Crianças, se preparem. Busquem a Deus. Ouçam o conselho do Pai. Ouçam aquilo que eu estou falando. Busquem agora, se preparem agora para subirem com o pai e com a mãe. Missionário, eu já estou pregando os últimos tempos, eu não consigo ver mais pregando outra palavra a não ser esta, levar o povo a um arrependimento. Deus, glória. Lembra daquela mensagem missionária que eu preguei há umas 2 semanas atrás, que falava sobre João Batista, sobre arrependimento? E aquela mensagem de Jesus, a primeira mensagem de Cristo, fala sobre o arrependimento. Aí você vê a preocupação que Jesus tinha para que o povo se arrependesse, porque o maior milagre é a salvação. Enquanto eu pregava aquela mensagem, talvez muitos não dessem créditos nem ouvidos, mas a igreja nem sabe o que eu passei depois de pregar aquela mensagem, porque eu sei que aquela mensagem era profética. Eu sei que eu vi neste altar, naquela mensagem, como um profeta do Senhor. Eu posso ser bem pequeno e sinto-me bem pequeno diante do Senhor. Missionário, todas as mensagens que eu trago há um ano para cá têm sido mensagens proféticas. Quando eu deixo deste altar, muitos nem sabem aquilo que é em frente, aí fora. Então, essa palavra é palavra que vão se cumprir. Não é palavra que eu quero pregar. Não é palavra que eu vou estudar aquela palavra e vou pregar ela, não. Como eu costumo falar com a igreja, eu coloco a minha cara no pó. E enquanto eu não ouço a voz do Espírito Santo dando a palavra, eu não saio dela. Amém? Fica de pé neste momento. Eu não quero mostrar os irmãos neste momento, mas neste momento eu convido a igreja. Ainda estou no tempo, ainda vai dar 9h30. Ainda estou no tempo, eu não quero amassar. Não sei porquê, amados irmãos, mas muitas das vezes essas mensagens que Deus nos fala para preparar as nossas vidas para encontrar com Ele, é sempre um dos momentos em que, se você olhar muitas das vezes no rosto de cada irmão, não estou falando aqui hoje, mas é o momento em que a igreja dá sono, a mente fica ligada noutro sítio, porque muitas das vezes há uma luta espiritual. É portanto que enquanto eu ministro neste lugar, eu sinto essa batalha espiritual. Eu não vou ser só assim, mas eu também sinto aqui no altar. Está entendendo? Eu sinto essa batalha do mundo espiritual. Mas seja sábio, seja valente neste momento. Incline o seu ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor. Ouçam aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Aleluia. É tempo para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Só para mostrar a alguns irmãos que o Senhor está falando neste momento. O Senhor vem no meu coração neste momento e desperta para falar à igreja que muitos irmãos durante essa semana, quinta-feira até domingo, muitos irmãos, Deus vai dar sonhos e visões. Não vou só ser eu que vou chegar neste altar e vou trazer e contar os sonhos e as visões que o Senhor deu, mas muitos dos irmãos que sobem no altar, o Senhor vai dar. E nesses dias, o Senhor vai dar sonhos e visões muito fortes. E aí você vai ver que aquilo que o diabo Gracia naquele dia falava é algo profético que o Senhor está dando. Amém? Neste momento eu vou pedir à igreja, vou orar com toda a igreja. Neste momento você vai lembrar do que é diabo Gracia. Você vai lembrar do seu irmão, da sua família, daquele irmão que há uns dias deixou de ir ao culto, daquele irmão que você sente que está fraco. Você vai pedir misericórdia para que o Senhor visite lá nesses lares, nesse casal, nessas famílias, nesses irmãos, para que o Senhor venha aumentar a chama e arder no seu peito
aquela sede em vir cultuar ao Senhor e para que prepare a sua vida para encontrar com Deus. Amém? A igreja neste momento entra comigo neste clamor, clamando para que Deus visite almas, para que Deus visite jovens, para que Deus visite vidas que estão fracas na fé, para que Deus possa abrir os olhos a essas vidas que se encontram mortos espirituais, para que Deus desperte essas vidas, para que Deus desperte a nós, não só esta vida, mas olhos para que Deus desperte. Verdade, aleluia. Ora ao Senhor para que desperte no seu interior. Deus, aleluia. Clama ao Senhor misericórdia para que você não possa dormir espiritual, mas pelo contrário, que esteja vigiando em família, que esteja orando. Amém, igreja? Oramos em conjunto.